Dessa vez vamos falar sobre o caso de Felipe Martins, porque a defesa dele pediu ao ministro Alexandre de Moraes que descarte o pedido de abertura de um novo inquérito contra o ex-assessor de Jair Bolsonaro. Está aqui na tela a imagem para você que nos acompanha, em destaque também no site revistaoeste.com. Os advogados acusam o delegado da Polícia Federal, Fábio Chor, de suposta manipulação de provas nas investigações sobre a alegada viagem do ex-assessor da presidência aos Estados Unidos no final do ano de 2022. A PF pediu, no último dia 20 de outubro, a abertura de um novo inquérito para apurar se ele teria simulado uma falsa entrada nos Estados Unidos. Martins é réu no núcleo da suposta tentativa de golpe de Estado. Os advogados Jeffrey Chiquini e Ricardo Fernandes afirmaram que o relatório da PF é uma tentativa de autodefesa do próprio delegado responsável pela prisão ilegal e abusiva do acusado, caracterizada por manipulação probatória, desvio de finalidade e reiteração de condutas ultrajantes já denunciadas. Antes de ouvir a Guta Pini, a gente preparou uma arte com a cronologia dos fatos relacionados a esse caso aí de Felipe Martins. Vamos colocar na tela para você. Em 7 de dezembro de 2022, a PGR o acusa de ter participado de uma reunião com as Forças Armadas sobre uma suposta minuta golpista, uma denúncia da PGR. Em 30 de dezembro de 2022, segundo a acusação da PGR, veio essa acusação, portanto, falsa, já demonstrada falsa, de entrada nos Estados Unidos com registros que foram fraudados. Em fevereiro de 2024, ele foi preso preventivamente pela Polícia Federal por suposta fuga de uma viagem que não aconteceu, né, Guta? Em agosto de 2024, ele foi solto pelo STF com medidas cautelares, como, por exemplo, a tornozeleira, ou seja, a meia liberdade. Ainda em outubro deste ano, no dia 10, a CBP, lá dos Estados Unidos, confirmou essa fraude nos registros de entrada. No dia 20 de outubro, o delegado da PF, então, sugeriu uma chamada organização criminosa por trás dessa fraude. Em 3 de novembro, no começo dessa semana, a defesa contestou o delegado com provas da CBP, auditoria, atas notariais, enfim, pedindo a investigação na PF. Lembrando que ele vai ser julgado junto de outros integrantes do Núcleo 2 já a partir do dia 9 de dezembro. Guta. E a gente espera que esse julgamento aconteça como os demais, né, Dani? Ali que seja transmitido, não seja um julgamento virtual e que a gente possa ouvir os votos, e em especial o voto do ministro Luiz Fux. Estou ansiosa por este voto e também pelas sustentações orais dos advogados em relação a essa questão desse documento, que foi já colocado como falso. O próprio órgão dos Estados Unidos, CBP, como você bem disse, já se manifestou sobre isso oficialmente. Dani, esse caso do Felipe Martins é emblemático, é algo que faz a gente perder cada vez mais a fé na justiça, porque vejam só, depois que o CBP se manifestou, e aí o ministro Alexandre de Moraes oficiou a polícia para explicar a questão da prisão e a utilização desse documento, gerou nas pessoas uma certa expectativa, uma esperança de que a justiça pudesse ser feita. Eu mesma fiquei tão ansiosa aguardando, nossa, o que será que a polícia vai falar agora? Ficamos ansiosos por essa resposta, porque como que você prende uma pessoa com base numa prova falsa? Agora os Estados Unidos já oficialmente declararam que o Felipe Martins não entrou no país, então o que a polícia vai falar agora? Gente, a resposta veio na forma de mais um inquérito. Abra-se um inquérito para investigar o Felipe Martins. Ele deve ter fraudado a sua entrada. É o mesmo modus operandi de milícias digitais. E coloque nesse inquérito também jornalistas e parlamentares que também contestaram a ação da polícia. Gente, um completo absurdo. E a defesa do Felipe Martins desmonta aí, mais uma vez, toda essa narrativa, mostra que a Polícia Federal está querendo manipular os fatos. Agora, Dani, o que nós estamos vendo no Brasil? Uma subversão completa do devido processo legal, de como as coisas devem ser feitas no país. Nós temos o exemplo do Talhaferro, que revelou um gabinete clandestino no TSE e no STF. O que aconteceu? Foram investigar essas mensagens? Foram atrás do que realmente aconteceu? Não. Abriram uma investigação
contra o mensageiro. E agora, quando Felipe Martins consegue provar que ele não saiu do Brasil, que ele não foi para os Estados Unidos, não só provou com a documentação aqui do Brasil, com a geolocalização dele, usando aplicativos, mas também conseguiu essa prova nos Estados Unidos, um órgão oficial. E mesmo com isso, não tem investigação contra a Polícia Federal, contra os agentes da polícia que operaram essa investigação contra ele, essa prisão? Não. O que querem é abrir um novo inquérito contra Felipe Martins. Um completo absurdo, uma completa subversão do que acontece no Brasil, Dani, do que deveria acontecer no Brasil, de acordo com as nossas leis. Mas a gente consegue vislumbrar esse modus operandi. Quem denuncia é investigado. Bom, deixa eu trazer mais um ponto então, Guta, para a Berenice e para o doutor Marcelo também comentarem, para a gente ouvir a avaliação deles, porque os advogados do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, sustentam que o delegado Fábio Shor tenta reescrever os acontecimentos para justificar a detenção. Segundo a defesa, o ofício enviado por Fábio Shor não é um relatório técnico, mas é uma tentativa de reescrever a história para justificar a prisão ilegal e abusiva de um inocente. Berenice. Pois é, Daniel, eu acredito que o delegado Fábio Shor já deveria ter sido afastado de suas funções imediatamente, desde o momento em que veio ali a nota oficial do Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Foi um erro grotesco esse mandado de prisão preventiva contra o ex-assessor de Relações Internacionais, o Felipe Martins, mas é claro que eles jamais admitirão esse erro, até porque a gente percebe uma dobradinha aí entre a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, até porque foi o ministro Alexandre de Moraes que, depois de todos esses meses, solicitou um pedido, uma justificativa para que a PF apontasse ali os motivos pelos quais foi determinada a prisão de Felipe Martins, o suposto risco de fuga, que não aconteceu. Então é justamente isso que a defesa de Martins alega, estão tentando reescrever o que aconteceu, mas isso não cola. Pode colar aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos a justiça americana está investigando. A gente está falando de fraude processual dentro de um sistema imigratório que é algo gravíssimo. Felipe Martins está muito bem assistido, ele não tem só um advogado, tem vários, inclusive a advogada dele que atua lá justamente nessa questão que envolve, né, a questão processual, da fraude mesmo. Eles estão investigando quem é que lá de dentro do sistema imigratório teria ajudado, né, dado essa forcinha para mexer nas informações. Colocaram até o nome do Felipe Martins escrito de forma errada. Imagine, se fosse ele que tivesse forjado sua própria entrada no país, pelo menos o nome ele teria escrito certo, né, gente? Convenhamos. Mas é como eu disse, se aqui no Brasil a gente não tem uma investigação, uma justiça, nesse momento, que está de olho e vai fazer justiça de verdade, lá nos Estados Unidos isso vai acontecer, pode ter certeza. E a advogada já deu entrevista aqui para nós, né? Esqueci o nome dela, peço até desculpas, queria muito destacar o nome dela nesse momento. Está fazendo um trabalho muito sério lá, junto às autoridades norte-americanas, e ela já falou, são pelo menos 3 crimes tipificados lá nos Estados Unidos para quem for identificado e ter participado aí, forjando essas provas de que ele entrou nos Estados Unidos. E os crimes, cada um deles ali vai de 5 a 10 anos de prisão. Então é só aguardar, porque a justiça vai acontecer nesse caso, Daniel. Tentando uma informação então para você, a Ana Schaffert, que inclusive nos concedeu uma entrevista aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Berenice Leite segue agora para o Congresso para trazer mais informações para você, espectador aqui da Oeste. Berenice, bom dia para você, bom trabalho por aí. Obrigada, Daniel. Quero já aproveitar também e desejar para a nossa audiência um bom final de semana. E é claro, fiquem sempre aqui conosco da Oeste, que a gente está sempre atualizando tudo em tempo real para vocês. Deixem o like. Um beijo. Tchau, tchau. Bem lembrado, deixe o like. Bom, seguinte, 8h32 agora, deixa eu trazer aqui na nossa tela o doutor Marcelo Rocha Monteiro mais uma vez. Queremos ouvi-lo também sobre esse caso de Felipe Martins, que se arrasta há muito tempo. Nós mostramos há pouco a cronologia dos fatos, o processo, o período em que ele permaneceu preso também.
E, reiteradas vezes, a defesa dele, tanto aqui no Brasil quanto até mesmo no exterior, como muito bem disse a Berenice Leite, já apresentou comprovantes de que o ex-assessor não viajou no fim do ano de 2022 para os Estados Unidos. O que requer agora, por parte da defesa, ser feito para conseguir provar mais uma vez, se não me engano, pela quarta ou quinta vez, que Felipe Martins está sendo acusado e tem sido usado um documento fraudado contra ele? Essa questão da prisão do Felipe Martins, né, com base num documento fraudado, né, que indicaria uma suposta fuga dele, né, a fuga ou tentativa de fuga do réu é um dos fundamentos da prisão preventiva, né, e foi o fundamento utilizado para decretar a prisão do Felipe, que ficou 6 meses preso, e, inclusive, dentro desses 6 meses, ele ficou um período em regime de solitária, que é um negócio assim, absolutamente abusivo, violador dos direitos, né? Nós não estamos falando de um líder de facção, talvez fosse melhor tratado, né? Estamos falando de um ex-assessor da presidência da República colocado numa solitária, né? Eu tenho convicção de que isso tudo foi feito para tentar pressionar o Felipe a delatar, né? A incriminar o presidente Bolsonaro, do qual ele foi assessor, né? Então, uma pressão para imputar ao seu chefe, ao seu superior, supostos crimes de tentativa de golpe, etc. Né? E o Felipe, demonstrando uma bravura, uma coragem, uma integridade muito grande, não inventou história alguma, não delatou ninguém, e se manteve firme. Agora, agora que a fraude veio à tona, porque não tem mais o que discutir, né? A própria Polícia Federal reconhece que o documento foi fraudado, o Felipe não viajou, né? Agora, essa fraude, né? E eu estou usando o termo fraude e não o termo erro ou equívoco, porque eu conheço pessoas, né, que me dizem aqui no Brasil e lá, e dizem, olha, a hipótese disso ter sido um simples equívoco, um mero erro burocrático, ela pode ser descartada, né? Com tranquilidade ela pode ser descartada, dizem essas pessoas, né? Isso foi uma fraude, isso foi uma ação intencional, deliberada, criminosa, né, para jogar um inocente na prisão. E aí você tem que fazer as seguintes indagações. Será que um funcionário público americano da Customs and Border Patrol, que é a CBP, né, a CBP, responsável pelo controle da entrada, né, de estrangeiros no país, ele fez isso por conta própria, né? Será que é isso? Ele estava acompanhando o noticiário brasileiro sobre a suposta tentativa de golpe e disse, esse rapaz, esse Felipe Martins, não gosto dele, né? Assessor do Bolsonaro, eu vou inventar um negócio aqui, vou fazer uma fraude, né? Vou dizer que ele entrou aqui nos Estados Unidos, embora ele não tenha posto os pés aqui dentro, eu vou inventar isso, aí eu mando lá para o Brasil para decretarem a prisão dele por tentativa de fuga. Será que alguém realmente acha crível essa história, né? O que eu quero dizer? É que tudo indica que houve a participação de brasileiros nisso, né? Algum brasileiro, talvez, né, um agente público brasileiro, né, talvez um policial brasileiro, não podemos afirmar isso com convicção, né, com 100% de certeza, mas é algo que merece uma investigação. Alguém pediu para esse burocrata americano praticar essa fraude. Alguém do Brasil fez esse pedido, né? É o que a lógica nos indica, né? E, pelo amor de Deus, esse alguém não foi o Felipe Martins, né? Quer dizer, o Felipe Martins mandou fraudar um documento para que ele mesmo pudesse ser preso. Ele queria ser preso, é isso, né? Ele estava com uma vontade muito grande de ir para a solitária, de passar 6 meses numa cela, né? E aí ele entrou em contato com algum conhecido nos Estados Unidos e disse, você não trabalha ali naquele controle de entrada de imigrantes? Faz aí um documento fajuto dizendo que eu fui para aí, né? Que aí eles vão me prender aqui no Brasil por tentativa de fuga para os Estados Unidos.
Pelo amor de Deus, né? Isso aí, o que esse delegado está fazendo, mandando investigar, ou pedindo para que seja instaurada investigação contra o próprio Felipe e contra todos aqueles na mídia e na política que criticaram esse delegado, né, pela sua incompetência, né? O que ele está fazendo é um insulto à nossa inteligência, né? Ele não pode mais negar a fraude. Ele reconhece que a fraude ocorreu, que o documento é fraudado, que aquilo é uma mentira, mas aí o que ele faz? Olha, não fomos nós aqui não, viu? Vamos ver, porque eu acho que foi o próprio Felipe Martins que fez isso. Aí a gente fica ofendido, né? Porque está nos chamando de imbecis.